Desde fevereiro deste ano, o programa Sem Mordaça vem denunciando supostos esquemas na saúde do Estado, envolvendo a Secretaria de Saúde, a secretária Cecília Lorenzon e o esposo Fernando Basso e ainda o empresário Roger Henrique Pimentel. Estamos falando de 50 milhões que deixaram de entrar na saúde. É verdade. E deixaram de ser investidos para melhoria da vida da população, para melhoria dos hospitais, para melhoria da saúde. E esse dinheiro foi para onde? Pro ralo da corrupção, gente. E olha, tem este personagem que, segundo o inquérito da Polícia Federal, aparece 50 vezes, gente. Roger Henrique, que vendeu, emprestou, doou, negociou, não sei o quê, a empresa com o marido da secretária Cecília Smith Lorenzon, secretária de Saúde e braço direito, esquerdo, gente, e sei lá o que mais do governador, o governador Antônio Denato. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal deflagraram a operação de combate à suspeita de fraude e licitação, superfaturamento e corrupção na compra de oxigênio para atender a indígenas e Yanomami doentes. Mediante a operação, buscas e apreensões foram realizadas, entre elas na casa de Cecília Lorenzon, esposa do investigado Wilson Fernando Basso, e ainda o mandado de prisão contra o empresário Roger Henrique Pimentel, que não foi localizado e logo foi considerado foragido da Justiça desde a última quinta-feira e teve a prisão decretada. Mediante a Operação Hipóxia, deflagrada na última semana, a investigação identificou a aquisição de cerca de 4.500 recargas de 3 tamanhos de cilindros de oxigênio ao longo de 2022. Todo esse material deveria ter sido distribuído para as comunidades Yanomami a partir do polo de atendimento em Surucucu. No entanto, apenas 10% dos cilindros teriam de fato chegado aos indígenas. Segundo a PF e o Ministério Público Federal, o esquema desviou R$ 964 mil da saúde Yanomami. Após 3 dias da operação da Polícia Federal, Roger Henrique resolveu se entregar à polícia. Ele foi preso ainda no Aeroporto Internacional de Boa Vista e encaminhado até aqui à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Segundo informações, ele preferiu ficar calado. Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva do empresário por tempo indeterminado e negou o pedido da defesa para que ele fosse levado a um batalhão da Polícia Militar. Roger Henrique Pimentel foi conduzido à cadeia pública em Boa Vista. No momento da prisão, ele não apresentou o seu celular original. Segundo fontes, ele deu a entender que deixou o aparelho em Brasília. O empresário apresentou um aparelho recém-comprado. Segundo informações, Roger estava em uma viagem com a secretária estadual de Saúde de Roraima, juntamente com o esposo Wilson Fernando Basso, dono de uma empresa de produtos farmacêuticos, a UPMED, fechada recentemente. Esse é o empresário Roger Henrique Pimentel, um nome forte que, em pouco tempo, atuando em uma única empresa, já enfrentou investigações realizadas pela Polícia Federal e outros órgãos. O empresário Roger Pimentel chegou na empresa Quanto em fevereiro de 2020. 7 meses depois, em setembro, a empresa mudou de nome para Balme Empreendimentos. Mesmo o governo federal fazendo contratos com as empresas para o fornecimento de medicamentos, empresas receberam e não entregaram o produto em sua totalidade. Foi o caso da empresa Quanto Empreendimento, ou Balme Empreendimentos, que tem como sócio Roger Henrique.
Envolvido em 2 operações da Polícia Federal, Roger Pimentel atua como braço operacional do esquema. No dia 30 de novembro do ano passado, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Ioase, onde cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa Balme Empreendimentos. O intuito era investigar o desvio de medicamentos no DICEI Yanomami. Conforme o Ministério Público Federal investigou a falta de medicamentos para malária e verminose na terra indígena. As diligências do órgão identificaram o recebimento de albendazol em quantidades inferiores ao adquirido pelo DICEI. Durante as entregas seriam fraudadas e indicariam o cumprimento integral da contratação. Apenas em relação ao prejuízo para o tratamento de verminose, o esquema teria deixado 10.193 crianças desassistidas, o que resultou em um aumento de infecções, bem como de manifestações de formas graves da doença, por conta de esquema de corrupção. As investigações apontaram também um desvio de 90% dos medicamentos no DICEI Yanomami. De acordo com o Ministério da Saúde, em um dos processos, a empresa Balme recebeu mais de R$1 milhão. Contudo, forneceu medicamentos referentes a R$ 108.413. Forneceu apenas cerca de 10% pelo valor que recebeu. O contrato foi de R$ 3.483.000 com o governo federal. O esquema identificado resultou no desabastecimento generalizado de medicamentos essenciais nas unidades de saúde da terra indígena Yanomami. O Ministério Público Federal aponta fraudes em licitação, corrupção passiva e ativa, admissão de vantagem ilegal, inserção de dados falsos em sistema informático e associação criminosa. Em síntese, a empresa de Pimentel ofereceu preços inexequíveis para ganhar a licitação e, em seguida, pagou propina a funcionários públicos para atestarem falsamente a entrega dos medicamentos. Roger Henrique é um conhecedor das articulações dentro do governo de Roraima, pois em 2015 já foi assessor de comunicação da Agência de Defesa e Desenvolvimento de Roraima, a ADER. Com denúncias apuradas pela Polícia Federal de desvios de mais de R$20 milhões, Roger circula livremente nas dependências da CESAL, como se até hoje fosse um servidor público. E agora, juntamente com Wilson Fernando Basso, esposo de Cecília Lorenzon, Roger Henrique deve se explicar sobre os contratos milionários, não só no governo do estado, mas também com o governo federal.